Ivanov 2 de agosto 2022. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente neste evento que, desta vez, é público. Então, é claro, eu tenho várias coisas para lhes dizer. A primeira é em relação ao evento privado. E eu sei que alguns de vocês devem ter se sentido talvez frustrados ou deixados de fora. O que você precisa entender é que esses encontros ao vivo resultam em um número extremamente limitado de irmãos. Você sabe que quando falo ao vivo, e em particular no Facebook, em suas redes sociais, às vezes há milhares de vocês, seja ao vivo, ou ouvindo ou lendo as transcrições. Estes são, naturalmente, eventos públicos. O evento privado que organizamos durante esta semana é cíclico. Estava ligado a circunstâncias particulares e o cabeça oca, JLA, teve esta ideia, que lhe inspirei, de um evento onde não se devia estar muito, por uma razão muito simples. Porque você estava ao vivo para aqueles que estavam lá. Você estava ao vivo e nós estávamos, este pequeno grupo, porque estávamos, acredito, menos de 50, criamos um campo de informação do tempo zero. E permitiu aos irmãos e irmãs que estavam ao vivo, viver com o passar dos dias, a instalação no tempo zero e experimentar a imensidão da eternidade sem nenhum esforço. Isso é possível quando vocês são poucos em número, e estão todos atentos ao que estou dizendo. O que é profundamente diferente quando você tem milhares ou centenas, porque naquela época é estritamente impossível de obter. Claro que alguns de vocês já estiveram em reuniões físicas onde ali, em um pequeno grupo, é muito mais fácil viver esta ressonância do coração no tempo zero, e instalar as presenças na eternidade e sua imensidão da presença e da ausência. Então essa é, eu diria, a justificativa essencial para este evento que foi chamado, acredito, ao vivo, ou online, se você preferir. É federar um campo de consciência unificado, para que eu possa dar impulso, porque fui o primeiro a falar depois do cabeça oca, JLA, pela manhã. E assim, para realmente estabelecer um campo informacional, que chamamos de tempo zero ou aqui e agora, e permitir que todos que estavam disponíveis, ao vivo, vivessem exatamente a mesma coisa. E, um pouco mais tarde, quando lhes dou a palavra, acho que tenho aqui neste evento público, irmãos e irmãs, que estiveram presentes durante este evento que não foi secreto. Além disso, não disse mais nada que lhe interessasse. Só falamos, um com o outro, do momento presente. Apenas presenciamos, durante esses 3 dias e meio, o que estava acontecendo no momento presente, e claro, tudo isso se repetia há anos. Portanto, não há nenhuma informação nova que veio à tona, mas simplesmente uma experiência nova e profundamente diferente do que pode acontecer em um evento público, e que alguns irmãos e irmãs vivenciam, eu me lembro, durante reuniões especiais físicas. Isso não acontece em todos os encontros físicos, mas, por exemplo, o que experimentamos quando estive com cabeça oca, JLA, em particular em Quebec, onde o mesmo campo a causal final, se você preferir, aqui e agora, foi criado dentro de um grupo. Claro, houve ao vivo, mas aqueles que estavam na tela conosco ao vivo, absolutamente não experimentaram o que estávamos passando quando estávamos ao vivo. E o evento que aconteceu esta semana, do qual você não terá nenhum vestígio porque deve permanecer privado, e mesmo que o transmitamos, seria absolutamente inútil. Porque houve muitas trocas, testemunhos de experiência. E não é porque você ouve a experiência vivida que você vai vivê-la, é claro. Foi porque fomos reunidos, por esse fio comum através de uma determinada rede, em um local particular e privado, que isso poderia ter acontecido. Isso só pode acontecer em uma pequena congregação. Se houvesse 100 pessoas, nada teria acontecido.
Por sermos um número pequeno, isso efetivamente permitiu que muitos dos irmãos e irmãs presentes se aproximassem do que era um momento presente, e não apenas ouvir palavras, não apenas ouvir testemunhos, mas realmente vivê-lo. E isso é fundamental hoje, porque não estamos mais no tempo, e eu já disse, dos ensinamentos. Não estamos mais no tempo em que temos que cogitar. Não estamos mais na época em que temos que contar histórias como as que contávamos 10 anos atrás. O tempo está no grande silêncio. Repeti-o bastantes vezes, para acolher o que está no momento presente. E este evento ao vivo permitiu que os irmãos e irmãs estivessem presentes, e espero que talvez possam testemunhar um pouco mais tarde por escrito, do que foi vivenciado, é claro. Mas não é possível experimentar isso ouvindo novamente se você não estiver presente. Isso só é possível para um pequeno grupo porque não é possível se apresentar em milhares de pessoas. Porque de milhares ou centenas de pessoas, todos estão preocupados, todos têm problemas, mas não são capazes de se isolar verdadeiramente no momento agora. Considerando que, hoje em um pequeno grupo, seja fisicamente, ou em um evento que não é transmitido em público, há, portanto, uma possibilidade real e algo real que se vive. Não é apenas entendido ou algo que você conhece, é algo que é experimentado. É por isso que você não terá um eco do que aconteceu durante esses poucos dias, porque só diz respeito à experiência e é algo profundamente íntimo e pessoal, não na egrégora de qualquer grupo. Não é uma questão de segredo ou seita. É simplesmente uma questão de estar na mesma ressonância, no mesmo silêncio e na mesma experiência. E nesse sentido, como testemunharão os irmãos e irmãs, talvez que hoje estão presentes, foi exatamente isso que foi vivido e o objetivo foi cumprido. É por isso que havia esse lado um tanto misterioso. Então, claro, depois, as histórias de dinheiro, diz respeito aos organizadores e tudo o que é essencial porque se fosse de graça, seriam milhares para querer vir. E o dinheiro, no entanto, não deve ser um empecilho para este evento. Além disso, quem teve problemas financeiros, acredito, dissemos aos organizadores. E houve ações que foram tomadas nesse sentido. Mas acredito que nenhum dos irmãos que participaram deste evento com a cabeça oca, JLA, comigo, com o Bidim, com o Aba, não se arrependa, pois foi realmente um momento muito privilegiado. Mas não podemos dar esse aspecto privilegiado, esses momentos únicos, em um grupo que seria formado por centenas de pessoas. É estritamente impossível porque há razões energéticas, porque há razões especialmente de consciência e atenção ao que é dito no momento presente por um e por outro. Então era isso que eu queria dizer primeiro. Então, outra coisa extremamente importante antes de discutir com você. Para aqueles que estão interessados no que está acontecendo a nível geofísico, e acredito que já tivemos a oportunidade de falar sobre isso na semana anterior, voltamos há alguns dias nos eventos finais da cena teatral, objetivamente e concretamente. Olhe para a sociedade, olhe para o Sol, olhe para os vulcões, olhe para os movimentos da Terra. A rotação da Terra está começando a ser alterada. Existe uma fase real de aceleração rotacional da Terra que é um pré-requisito para a mudança de polos que, como já disse, está em andamento. Pode acontecer de um momento para o outro ou ocorrer apenas em vários meses. Mas, sem qualquer dúvida possível, você está nos eventos geofísicos, sociais, que foram descritos por todos os profetas. Deve implicar uma coisa em você e apenas uma coisa. Você não precisa se proteger de nada. Você simplesmente tem que acolher, em silêncio, tudo que acontece, seja em seus sonhos, seja em sua vida com o cônjuge, com a sociedade, com seu trabalho. Porque a vida te desafia a ser vida.
A vida vem te empurrar em suas últimas ilusões, por exemplo espirituais, por exemplo acreditar que você se submeteu a um Deus, a um demônio ou informações que poderiam dispensar um ser de luz, seja ele quem for e até eu, que não sou um ser de luz, mas que estou na minha dimensão esperando como você. Você vê? Então você não precisa depender das pessoas. Tudo que vocês e vocês mesmos têm que experimentar neste tempo de mudança de consciência, como Uriel expressou há muitos anos, é o grande silêncio de acolhimento, aceitação e, como Cabeça Oca, JLA, também diz, resignação ao que é, porque você não pode mudar uma vírgula do cenário que está em andamento para você, individual ou coletivamente. E a maneira de viver isso e a maneira, eu diria, a mais serena, a mais alegre em não discutir, saber se é verdade ou não, claro. As evidências abundam em todos os lugares. Eles estão tão presentes em você quanto estão fora. Qualquer negação, raiva que você possa expressar, isso não mudará o que você tem, e o que temos, para passar nas horas, nos dias, semanas ou talvez meses, vindouros. Como você sabe, ninguém sabe a data. Mas há marcadores de tempo, marcadores sociais, marcadores proféticos que estão realmente acontecendo e acelerando, como sempre disse, dia após dia. E paralelamente a isso e volto a isso, você tem irmãos e irmãs que o levam para fora de você prometendo-lhe, para lhe poupar o medo, que amanhã você será um Elohim, um ser cristal, que você acenderá e todos os sofrimentos serão curados. Mas fique atento ao golpe. Esse golpe estará cada vez mais presente com o passar dos dias, porque, claro, há uma forma de ansiedade em relação ao desconhecido. Mesmo entre os irmãos e irmãs que vivem o absoluto hoje, que vivem o estado natural, há, é claro, essa egrégora monumental de medos do desconhecido que tocará a todos nesta terra e no mundo, toda a criação. E lembre-se que você não terá outra solução a não ser calar, parar de se questionar e simplesmente estar lá, totalmente presente sem pedir nada, sem esperar nada e perceber por si mesmo que neste momento lá, como no caso, privados de estar no momento presente. A chave está lá, mesmo que você ainda não saiba. E, eu disse isso por anos, amor ou dor. Mas é claro que o sofrimento também levará ao amor. Mas você tem que ser realmente limitado, estúpido para se apegar às crenças, sejam elas quais forem. Você não é nada além do que está presente. Pare de falar sobre quem você era ou quem você será. Tudo isso é delírio, pois a verdade é acessível, o real é acessível assim que vocês fizerem silêncio em si mesmos, seja qual for a situação que vão enfrentar, porque todos vocês vão enfrentar, sem exceção, acontecimentos chocantes, mesmo em sua vida, mesmo aqueles que hoje estão no estado natural. Você deve estar abalado em suas últimas ilusões para acreditar em si mesmo, em algum lugar, ainda um personagem ou vindo de uma história passada ou vindo de uma origem estelar. Está tudo acabado. E se você aceita que tudo está no momento presente, sinceramente como eu disse, então você o vive. Você não pode escapar. E se você está fugindo para ilusões espirituais, novas terras e eu diria até confederações intergalácticas de mundos livres, ou se você está tentando se projetar em um mundo onde tudo é luz, posso lhe dizer que você está colocando o dedo no olho ou em outro lugar, mas que você não está no real. E que você não pode, nestas circunstâncias, em nenhum momento, se beneficiar da grande alegria do silêncio, do momento presente, da aceitação, em suma, da verdade e do que é certo. E você vai sofrer, um pouco mais a cada dia, se você ler delírios, você será levado a delírios. Tudo isso para evitar ver o medo do desconhecido. Estamos falando sobre isso há anos. Fique com raiva, se quiser, por exemplo, aqueles que foram enganados por histórias espirituais.
Fique com raiva se você tiver que ficar com raiva. Mas logo atrás há uma grande explosão de riso cósmico. Garanto que cada um de vocês pode verificar isso. E isso, eu digo em público, você não precisa estar em um evento privado, se você for honesto consigo mesmo, você não precisa de ninguém. Se você for honesto consigo mesmo e parar de se projetar em não sei onde, então você viverá o estado natural. E se você não viver isso hoje, você só pode culpar seu personagem por não ser. Ou seja, você ainda não entendeu, muito menos experimentou, que você não é nada desse personagem com sua identidade terrena. Isso não significa que você tem que recusar. Isso não significa que deve ser ignorado. Isso significa que você tem que atravessá-lo e aceitar que, quaisquer que sejam as falhas em sua personalidade, se você se colocar um pouco para trás e permanecer no silêncio, no grande silêncio, então você rirá de tudo. Caso contrário, você vai chorar de verdade e vai chorar mais e mais a cada dia porque vai se distanciar de si mesmo. E não culpe as circunstâncias. Não culpe o que está acontecendo na sociedade. Não acuse seu marido, esposa ou qualquer um. Você é o único responsável e não há outra maneira de descobrir autonomia e liberdade, e também, para muitos, humildade e simplicidade. Pare de se levar por isso ou aquilo. Seja apenas a identidade fugaz que você tem. Você tem um nome e um primeiro nome e em todos tem a mesma possibilidade de estar aqui e agora. E é muito simples. Se você tem a impressão de não viver isso ou se você não está vivendo nada, então é simplesmente o que você ainda tem, no fundo, a ideia de ser um personagem e ainda está sonhando. Mas, repito, a vida vai bater em você até que você esteja em silêncio. Só o silêncio permite passar pelo que tem sido chamado de grande silêncio. Não é apenas o silêncio das palavras, é uma atitude interior, de aceitação incondicional do que é e sobretudo de si mesmo, com a idade que tem, com a identidade que você tem, com os problemas que você tem, porque é a única maneira de verificar que não é verdade. E tudo na vida, nos dias, nas horas que virão, seja no palco do teatro ou na sua vida pessoal, virá para mostrar e demonstrar isso para você, até que você capitule de todas as pretensões espirituais, vibratórias, energéticas, futuras ou passado. A vida vai trazer-vos de volta de todas as formas possíveis, especialmente porque os movimentos da Terra são, agora, cada vez mais perceptíveis ao nível das chamadas oscilações da Terra, a deriva do polo magnético, ou polo norte, mas também mudanças na velocidade de rotação da Terra. Já faz muito tempo desde que dissemos que, em algum momento, a Terra vai parar. Mas antes de parar em alguns dias, ele deve primeiro acelerar para que o polo norte magnético atinja o ponto de inflexão. Você está neste ponto de inflexão e eu diria que ninguém pode escapar do que ele escreveu. Mas ainda é necessário ver o que foi escrito. E para isso você tem que parar de se projetar em algum lugar. Você deve estar o máximo possível no momento presente, seja qual for a sua vida, se você está trabalhando, se você está criando filhos, qualquer que seja a sua idade, você deve se poupar em momentos de silêncio. Ou seja, momentos de disponibilidade, o que você tiver que fazer. E o mais importante, garanto, é isso. Todo o resto é, como se diz, xixi de gato, não serve a absolutamente nenhum propósito, exceto levá-lo para longe de si mesmo e para áreas de dor, desconforto e mal-estar. Enquanto tudo está disponível, absolutamente tudo, o estado natural, o absoluto, o Parabrahman, o nome dele, ele está lá. Sempre lhe dissemos, no meio do peito, no coração do coração. E se você não viver isso hoje, você só pode se culpar. Não há estratégia que diga: ah, mas não estou pronto. Ah, mas eu não acredito.
não vai durar. E você nunca pode dar esse tipo de desculpas para si mesmo. Você está mentindo para si mesmo. Quando você está se projetando para uma nova terra, quando você segue canais ou médiums que o levam a um lugar onde não haverá mais sofrimento. Mas o único lugar onde não há mais sofrimento é quando você é você mesmo. Vocês são teimosos. Para muitos de vocês, ainda estão imaginando cenários espirituais. Você ainda está sujeito às histórias que lhe são contadas. Pare de ouvir todas as histórias. Há, realmente, na ilusão do tempo, uma urgência de calar. Uma emergência para encontrá-lo. Você não precisa de um cenário, um figurino e uma história para se encontrar. Não é verdade? Claro, em algum momento nós contamos histórias para terminar a história. Já disse e repito, mas hoje está tudo acabado. Não há mais nenhum cenário que se mantenha. Cuide do seu coração e não do que Peter, Paul, Jacques disse, e não do que vai acontecer amanhã ou do que aconteceu ontem. Essas são apenas estratégias de caráter e ego para impedir que você se encontre. Quer conhecer? Você quer experimentar a beatitude vivida pelos irmãos e irmãs durante o evento privado? Então cale a boca. Feche todas as suas escotilhas, exceto as do coração. Fique em silêncio. Observe o que acontece no silêncio. Mesmo observando o que acontece, se você tem uma vida muito ativa, arranje tempo para si mesmo quando não tiver nada para fazer. Não estou falando de meditar para escapar. Mas reserve alguns momentos para relaxar, chame isso de meditação, se quiser, mas reserve momentos em que não há nada. Nada mesmo. E lá você vai ver o que você vai experimentar. Este é um melhor conselho que eu queria dar a você agora, porque realmente e novamente por 24 horas, as coisas aceleraram muito. É claro que existem datas mais ou menos auspiciosas para o evento e você verá isso nos próximos dias e semanas. Mas o evento mais importante é você mesmo. E enquanto você estiver delirando com suas histórias espirituais, suas histórias de vibração, suas histórias de energia, aí você não está pronto para viver a beatitude e a serenidade. Enquanto esta beatitude e esta serenidade se estendem em seu coração, estique seus braços, por assim dizer. É tão óbvio, para os irmãos e irmãs que o vivem. E se para você não é óbvio, é porque em algum lugar da sua cabeça, você ainda está muito distorcido. Você ainda está tanto no sonho, tanto na ilusão espiritual, tanto nas projeções com algum futuro, que não viu que já estava lá. E isso, não há outro responsável além de você, isso foi escrito, eu tenho o direito de lhe dizer isso. Pare de sofrer. Pare de imaginar coisas. A imaginação não combina bem com o real, principalmente agora. A imaginação, o imaginário, o astral, os levará a colossais sofrimentos, se alguns de vocês ainda não o fizeram. Ao passo que você tem irmãos e irmãs que vivem o estado natural espontaneamente. Se eles sabem o que é paz, serenidade, agora e a verdade do que o estado natural realmente é. Se você está pensando nisso, se está com medo, se está imaginando não sei que cenário de uma bomba nuclear em tal e tal lugar, você não está disponível para si mesmo, está mentindo para si mesmo. Você ainda está sob a influência de seu caráter, sua mente, seu ego e o pior, claro que nesses casos, é o ego espiritual, aquele que acredita ser isso ou aquilo e que não vive o milésimo disso ou daquilo. É quem, claro, vai sofrer. Porque quanto mais você mentir para si mesmo, em relação ao momento presente, mais você sofrerá. Em algum momento, você estará tão cansado de sofrer que, nesse ponto, deixará tudo de lado. E então você descobrirá com uma grande risada, como sempre dissemos, que você sempre esteve lá, que não há ninguém.
Entenda que quando dizemos isso, não é um trocadilho. É o real da experiência do estado natural e que todos podem experimentar, sem exceção. Não há barreiras de tempo. Não há barreira evolutiva ou véu que possa esconder o real de vocês hoje. É só você que se esconde de si mesmo. E você só pode culpar a si mesmo, seu personagem. Mas você também tem que transcendi-lo, e essa é a melhor maneira de perdoar, também, de perdoar a si mesmo. Perdoar quem te leva a sonhos, quem te vende não sei o que, adquirir não sei o que. Ria de si mesmo, é uma farsa cósmica. Você não tem outra saída a não ser ver que tudo o que se desenrola é apenas sonho e fugaz. Mas é assim que você acorda. O sonho termina em pesadelo. Sempre dissemos isso e esse pesadelo diz respeito à sua vida pessoal, ao seu corpo, às suas relações com qualquer pessoa, bem como no palco coletivo do teatro do mundo, deste mundo, como de todos. Fique quieto. Crie o hábito de não fazer nada. Dê a si mesmo tempo, quaisquer que sejam suas ocupações ditas profissionais ou familiares. O que é mais importante para você? Faça a si mesmo a pergunta. É para ir a um restaurante? É para se divertir? Ou encontrá-lo? Seja honesto. Ou delirando sobre conceitos espirituais ou outros. Você não pode se encontrar enquanto estiver procurando por si mesmo além do aqui e agora. E isso se tornará cada vez mais marcante, eu diria, cada vez mais forte. Temos que parar de mentir para você com essas histórias de certo, errado, moralidade, empatia e carisma, para sentir a energia ou não sentir a energia. Nós lhes dissemos e confirmamos que, hoje mais do que nunca, vocês não precisam ter seus chakras abertos ou viver a coroa do coração. Você só precisa estar em silêncio, para se encontrar. Todo o resto, eu digo, absolutamente todo o resto, hoje, é mentira, até mesmo o supramental que evocamos, e bem antes de nós, outros Melquisedeques que falaram com você sobre o supramental, acesso ao supramental. Hoje é perda de tempo. Ainda são definições, ainda são experiências, ainda é algo que te faz sofrer ao te fazer balançar que você vai se encontrar, não é verdade. Você não se encontrará em nenhuma vibração, apenas se encontrará no silêncio. Então é claro que eu disse que não é apenas o silêncio das palavras, mas também no seu dia a dia. Pare de alimentar histórias. Olhe irmãos e irmãs, marido, esposa, filho, inimigo nos olhos diretamente em silêncio, e você viverá o estado natural, e o outro o viverá. É tão simples que não dá para acreditar. Existe há tanto tempo que você vai rir de si mesmo quando descobrir, e verá que o único obstáculo era o caráter, você mesmo, em sua conduta, em seus hábitos espirituais, no hábito da consciência de habitar uma forma. Tudo isso eu tenho dito há anos, mas repito hoje com um aspecto de urgência e uma nova solenidade, porque os acontecimentos, como disse Abba, os acontecimentos no horizonte estão agora mais do que no horizonte, eles estão em sua vida, estão na sociedade, estão no despertar dos vulcões, diferente de qualquer outro que existiu na Terra até agora. E vocês estão de fato nos dias de eventos geofísicos dos quais venho falando há muitos anos. Eu tinha falado, lembro-me muito bem, de eventos ligados ao vento que ia atingir velocidades absolutamente insanas, que nunca existiram na Terra. Aconteceu. Você verá ondas que nunca existiram na Terra. Você verá a loucura do humano como nunca existiu na Terra, você a verá em sua própria família, você a verá consigo mesma, com seu marido, na sociedade, em seu trabalho, em todos os níveis de organização da sociedade. É como se disséssemos uma grande bagunça e será cada vez mais uma grande bagunça.
E você terá a escolha apenas de estar na grande bagunça ou no grande silêncio. E quando você ver que a grande bagunça causa mais e mais sofrimento, quaisquer que sejam suas atividades, você descobrirá que não há mais laços que prendem, de crédito, de alimentar sua família. Isso não vai significar nada em algum momento, não porque você não vai poder mais, mas porque você vai viver o real. E neste momento, não há obrigação moral, societária, energética e de qualquer nível, que se mantenha, e aí você será livre, e saberá que está vivendo evento coletivo e não mais apenas individual, qualquer que seja a cronologia e os sintomas dessa êxtase, que acredito que Abba comunicou a você na semana anterior. Isto é o que eu tinha a dizer no preâmbulo e agora, caro amigo, se houver alguma dúvida, estou disposto a avançar em nossa presença comum para o que você está perguntando, o que você também quer testemunhar, e que, portanto, não há, você vai ter que ler porque eu acredito que lá, com os meios técnicos à nossa disposição, eles não têm como falar, mas eles podem escrever, não é? E também, claro, na sala, entre os ouvintes, mas lembro que sou eu que tenho o microfone, portanto, você tem que pegar o microfone aqui para se expressar. Eu deixo você tomar essas palavras, é claro, mas acredite que não quero fazer você sofrer de forma alguma, mas pressionar, por assim dizer, onde dói, isto é, em seus sonhos, em seus delírios, em suas ilusões, em suas crenças sejam elas quais forem, porque não é mais hora de delirar hoje, não é mais hora de mentir para si mesmo, não é mais hora de pensar no amanhã, em algo qualquer que seja o nível, qualquer que seja a sua vida, seja qual for a sua idade. Vocês verão por si mesmos que a vida vai interferir na sua vida, na sua pequena projeção de viagens, negócios, seja o que for, para mostrar a vocês por experiência onde é o mais importante. É para ganhar comida ou é para viver a eternidade? Você decide. Você está alimentando o medo ou está alimentando o amor que você é? Você decide. Você encontrará, como eu disse e repito, mesmo para você, sabedoria ou loucura. Não haverá mais equilíbrio, um meio termo feliz, se você preferir, ou você será sábio ou será louco e ficará cada vez mais louco e mais louco ou mais sábio, e depende de você e somente de você. Então você já tem perguntas escritas, ou não, ou há perguntas na sala? Elisa, há perguntas. Então eu vou te dar a coisinha aqui. O microfone. Então eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou segurar também, Elisa. Bom, sim, tem perguntas no chat. Então tem perguntas em espanhol. Eu vou falar em espanhol. E então você traduz. Elisa. Uma irmã pergunta. Quando entro no coração, não encontro o silêncio, encontro a inquietação. Como acessar esse silêncio? Devemos atravessar as torpezas ou turbulências desta agitação para aceitar este silêncio. Eu pego meu microfone. Mas comparado com o que você mesmo diz, no coração há apenas silêncio. E se você diz que quando você mergulha em seu coração há apenas inquietação, é muito simples. Significa que você não está mergulhando no lugar certo, e você ainda acredita que é uma pessoa, e ainda acredita que essa pessoa será libertada. É impossível. Significa que, inconscientemente, goste você ou não, ainda existe a crença em um personagem, goste você ou não, ainda existe um orgulho espiritual que está na frente do palco. Isso é o que significa. Não há como, não há técnica. Se você está realmente em silêncio, então você está na verdade e só pode experimentá-la. Se quando você está em silêncio, há agitação, você mesmo diz, o que isso significa? Significa que sua mente, seu ego, seu caráter estão lá e que você ainda não compreendeu o que é um real. E eu falo bem, quando digo preso, é intelectualmente, você ainda não se sacrificou.
Ainda há medos não identificados, ainda há adesão à ideia de ser um personagem ou uma pessoa, ainda há a ideia de salvar alguém, você ou os outros, ainda há crença em visões, ainda há crença no futuro e que diz respeito a todos. Se você me disser que, quando você mergulha, há agitação, isso significa que você não mergulha no coração, você mergulha no ego. É tão cru e verdadeiro quanto isso e diz respeito acima de todos os irmãos e irmãs que estão na espiritualidade há muito, muito tempo e que ainda hoje estão sobrecarregados com crenças, visões, esperança ou desespero. Não há nada disso no coração, e os irmãos e irmãs que estiveram durante o evento privado, que o viveram, ou entenderam perfeitamente, mas para entendê-lo, você ainda tem que vivê-lo. E assim que você perguntar se existe uma técnica para viver o silêncio, posso apenas encaminhá-lo para o que acabei de dizer. Você está mentindo para si mesmo. E fundamentalmente e arquetipicamente, você está simplesmente assustado, mesmo que não o reconheça. E basicamente você confunde ser liberado da pessoa e ainda acredita que você é uma pessoa que vai ser liberada. A pessoa nunca será libertada, ok? É você que se liberta da pessoa. Uma pessoa não pode ser liberada. Uma pessoa está sujeita ao sonho. Ela não sabe que ela é o real. Ela não sabe que ela é Deus, como disse Bidin. Ela não sabe que ela está além de todo o sofrimento, de todas as formas e de toda a consciência. Você já deve aceitá-lo dentro de si mesmo. Sem isso, de fato, como disse este irmão ou irmã, você se encontrará com extrema agitação interior, mas isso simplesmente mostra, efetiva e concretamente, que você não está lá, e convida você a olhar para si mesmo, com mais lucidez, e talvez, com certeza, e eu vou ser cada vez mais cru, com uma forma de humildade que você não conhece. Ou seja, inconsciente ou conscientemente, ainda há uma perspectiva de futuro, ainda há uma crença no personagem, ainda há uma crença em uma história, tudo isso é falso e a questão do que você coloca é a perfeita ilustração. Enquanto você acredita que isso depende de uma técnica, então sim, existem técnicas para as ressonâncias do ágape, existem técnicas para as elevações vibratórias, tudo que explicamos, mas hoje a única técnica é cala a boca. Não escute qualquer coisa que seu personagem diga, não escute nada que suas possíveis vibrações que você percebe estejam lhe dizendo, não escute nenhuma das visões, fique em silêncio e o grande silêncio se revelará de si mesmo. Todo o resto é apenas lixo, todo o resto são apenas mentiras que você diz a si mesmo. Não há outra alternativa, você está mentindo para si mesmo. Portanto, é um convite para não encontrar defeitos, mas é um convite para ficar em silêncio, para deixar ser, como dissemos, o que é. Você não pode estar em nenhum outro lugar além de onde está, aqui e agora. Elisa. Não há mais perguntas. Então essa é a única pergunta. Não foi para te pedir para ficar escalado durante a minha intervenção, claro. Pelo contrário, aproveitar esses momentos para ficar nu, e também vou despir-te, mesmo que estejamos em público, um ao outro com fantasias de ilusões, muitos véus, que eles mesmos construíram. Aceite ver seus medos, aceite ver a inadequação de seu personagem, aceite ver que esse personagem o levou a ilusões espirituais, a ilusões vibratórias, a ilusões de histórias, simplesmente. Temos aqui irmãos e irmãs que estiveram presentes durante o evento privado, se assim posso dizer, e que podem expressar em poucas palavras, ou em poucas linhas, o que viveram, para beneficiar o público. Ou se alguém na sala quiser falar, eu também dou o microfone, claro. Silêncio. Eles não se apressam muito. Elisa. Falando com o irmão, vamos, levante-se. Então eu coloco o microfone na minha frente e quem for falar pega. Eu não posso fazer melhor. Você me força a segurar o microfone, essa não é minha ferramenta.
Irmão. Obrigado. É isso, o microfone está tomado, irmão. Então, nessas últimas trocas, o que é fundamental, é acolher o real, não apenas viver seu absoluto, sua paz, sua beatitude, mas realmente manifestando e encarnando-o em seu corpo, em cada célula. Exatamente. Esta é a humildade mais essencial. Volte para a terra, volte para o seu corpo, você está em outro lugar. Você está na cabeça, você está amanhã, você está na vibração, mas você não está aqui, na mais simples humildade. Não procure nada, não pergunte nada. Você tem alguma pergunta escrita? Elisa, vou ver. Elisa, já estou de biquíni na praia quase nua, meu coração livre e o estado natural na maior simplicidade. Agradeço, mas quem fala? Elisa. Então é uma irmã que estava com a gente. Muito bem. Aquele que está no estado natural, asseguro-lhe, não faz mais perguntas sobre nada, está tão absorto no que faz ou no que não faz. Elisa. Há muito cansaço nesse sonho, estar com muitas atividades, é difícil. Como devemos assumir para continuar, se sentimos que é realmente efêmero? Entendeu? Absolutamente. Para você, é muito simples. Em um dado momento, há um conflito entre o que deve ser assumido, como eu disse, as obrigações sejam elas quais forem, e o real. Eu já o expressei por alguns anos, mas agora você está confrontado com isso. O que é importante para você? Os objetivos da pessoa. As obrigações da pessoa sejam quais forem? Ou o que você é? Pense por 2 segundos. Claro, é o estado natural, e se a inteligência da luz lhe mostra que você não pode mais sustentar seus filhos, seu trabalho, a sociedade, o que quer que seja, o que você faz? Você está cometendo suicídio ou está vivendo o real? Seja lógico. E eu disse e direi novamente. Cada um de vocês se verá confrontado, onde quer que esteja, com essa evidência. É mais importante ganhar a vida, ou é mais importante encontrar a si mesmo? Além disso, eu sempre disse que, em algum momento, essa empresa vai parar completamente. O que você vai fazer quando não tiver mais uma tela? O que você vai fazer quando não tiver mais eletricidade? O que você vai fazer quando acabar a comida? Bem, vocês se voltam para o essencial, isto é, para vocês mesmos, e é isso que acontece. E assim você tem alguns entre vocês que estão exaustos de lutar, exaustos de cumprir suas obrigações morais, obrigações familiares, etc. Mas você não vê que é a inteligência da luz que vem lhe dizer pare. O que é importante para você, enfrentar o que a vida lhe impõe ou o que você impôs a si mesmo, ou viver o que você é. Você não tem escolha e é isso que você escreveu. E quanto mais você vai sofrer, mais você vai ficar em uma forma de incompreensão de por que você está cansado, porque você não pôde fazer nada. Simplesmente porque você não entendeu que você só tem que ser e não fazer. E para estar, você tem que ficar quieto, você tem que estar em silêncio. E também agora, você tem que estar no sacrifício das chamadas obrigações financeiras, familiares, societárias, afetivas, em qualquer nível. E eu lhe asseguro que a vida vai demonstrar isso a você com estrondo. Não é mais hora de perseguir qualquer objetivo moral, social ou vital, seja ele qual for. Cuide do seu coração, ouça-o e tudo o que acontece na sua vida. E vocês serão cada vez mais numerosos para não viver o real e para se cansarem, para ficarem com raiva, para ficarem com medo. É o seu roteiro, é o que você escreveu. Desde que você não deixe de alimentar o sonho, e hoje ele até passa por obrigações, você vê claramente que esse não é o discurso que tínhamos alguns anos atrás, onde a gente dizia que você tinha que fazer o que a vida, neste mundo, no sonho, pediu a você.
Hoje, não é a mesma coisa, é exatamente o contrário que a inteligência da luz te pede. Você quer ser você mesmo e estar em paz. Ou você ainda quer alimentar o personagem, a própria história de sua vida e suas obrigações, e você vai ficando cada vez pior, até desencadeando doenças, e não estou brincando. Você terá problemas cardíacos, seja qual for a sua idade, e não estou falando do que você foi injetado também, e você terá problemas vasculares e terá problemas de saúde cada vez mais graves, que afetam mais além do seu físico, até que você entenda, até o evento coletivo, que tudo isso é cinema. E repito, se hoje você está afetado, é porque em algum lugar você ainda acredita no cinema. Quem viu que era cinema e viu o estado natural só pode rir disso, porque entendeu e viveu que sempre esteve lá, e que obviamente é a única coisa que conta, é a única coisa que é real. E não há obrigação, repito hoje, familiar, profissional, social, que é mais importante do que você é. O eterno toma o lugar do efêmero. Nós lhes dissemos e falamos sobre isso de qualquer maneira, e está acontecendo agora. Você acredita que alguém que de repente experimenta o real pode continuar vendendo armas, ou alimentando a Matrix de uma forma ou de outra, ou brincando com a Matrix? Não, a autenticidade faz parte da humildade e da simplicidade. Você não pode ser autêntico consigo mesmo se acredita que ainda tem obrigações hoje, sejam elas quais forem, porque a vida vai lembrá-lo muito, muito rapidamente de quem você é. E não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com seus objetivos, não tem nada a ver com suas obrigações, mesmo sendo mãe com filhos pequenos. Então é claro que não me faça dizer o que eu não disse, não quer dizer que você vai ter que abandonar seus filhos nem nada, mas que você tem que aceitar o real, ou viver, e depois você entenderá, e verá que não haverá mais cansaço, e verá que não haverá mais perguntas, e verá que não há ninguém, e neste momento, que as coisas são feitas sem você mas através de você. E quando lhes dizemos que, mais uma vez, não são conceitos, não são ideias, é o real que deve ser vivido por cada um de vocês, por cada um de nós onde quer que estejamos nas dimensões. Não há outra alternativa, não há outra possibilidade, cabe a você entendê-la e vivê-la. Quando você se cansar de ter medo, de sofrer ou de se projetar, então você estará disponível para o real e não para uma obrigação, mesmo justificada até agora. Não há obrigação que esteja diante do real, mas viva o real e verá que as obrigações e seus filhos não desaparecerão, mas não será a mesma coisa, porque você passará por tudo isso numa felicidade e uma alegria que quem não a experimenta nem pode imaginar. E se você não está nesse estado hoje, mais uma vez, não procure do meio-dia às 2 horas. A única pessoa responsável é a sua pessoa, não o que você é. Deixe-me especificar: o seu caráter, isso que você ainda acredite em suas esperanças, em seus desesperos, em seus sofrimentos. Você ainda não está pronto para o estado atual, o estado real. É só quando você sacrifica tudo, objetivamente, concretamente, sem evasivas, sem mentir para si mesmo, então você vive o real, não antes. E agora, posso ser ainda mais vocal do que nas semanas anteriores, porque algo está acontecendo na Terra agora enquanto falo com vocês. Há uma urgência no cenário do sonho, uma urgência fenomenal, e eu meço minhas palavras, para te encontrar, e para te encontrar, você tem que parar de procurar. Para se encontrar, você precisa estar aqui e agora no momento presente. Todo o resto é mentira sem exceção, seja alguém contando mentiras ou você mentindo para si mesmo. Elisa, uma irmã, que esteve conosco, dá um testemunho. Sim, eu estava no evento ao vivo, ouviu? Sim, muito bom. Elisa,
Experimentei a simplicidade do coração, a verdade do momento presente, a revelação do óbvio. Obrigado. Elisa. Isso é um testemunho, mas são muitos. Este é um testemunho de alguém que esteve presente. Elisa. Depois tem outro. Vamos, Elisa. Vejo muitas sincronicidades, como bolhas aparecendo para mim, e também vejo sinais em nossos dispositivos eletrônicos, como o YouTube e muitos outros sinais. E depois há outros, uma irmã. E mesmo assim não procuramos nada, ficamos calados, sem pensar. Foi gentil, foi extremamente tranquilo, se acalmou sozinho. Saudações a você assim, porque ela escreveu uma ponta e depois escreveu a outra. Então esta irmã, ela fez, bem, ela deu algo em duas partes. Estamos te ouvindo, Elisa. Isso é obra da inteligência da luz ou coisa de minha cabeça? A coisa de quê? Elisa. Então, a pergunta. É obra da inteligência da luz ou vem de sua cabeça? Assim que você encontra o que você é, não vem do seu personagem, não pode vir do seu personagem, porque você se encontra quando o personagem não está mais lá. Então não pode vir da cabeça, vem do presente, aqui e agora, sempre. Você não pode recriar, através do personagem, o grande silêncio e viver o real, esse estado de silêncio onde, mais uma vez, você só consegue se reconhecer 200%. Quando você vive isso, você sabe que é. Se você não a experimenta, pode apenas adivinhar e se perguntar se é, mas qualquer ser humano que a experimenta sabe que é. Porque é tão óbvio, esses também não são conceitos, são real e sempre acontece assim, e nunca, nunca de outra forma. O personagem se dissolve diante do real que é, e nunca é algo que acontece na cabeça. Então é claro que está relacionado a Shantinilaya. Shantinilaya e o grande silêncio são os dois lados, se preferir, da mesma peça. E quando você vive isso, você sabe disso, totalmente, integralmente. E quando você passa por isso e parece estar se esvaindo, nunca se perde, porque não é uma experiência novamente, não é um estado místico de qualquer tipo, é o estado natural, é o estado do real, é o que você é, o que nós somos, e isso nunca, nunca pode ir embora. Pode parecer escondido para você se você privilegia o seu caráter, por exemplo, você vive o real e depois tem a impressão de que tem uma responsabilidade, seja ela qual for, e sem perceber, talvez você se afaste um pouco do real, e lá você sofrerá, ainda mais do que antes, e automaticamente será substituído por você mesmo além da pessoa, não na memória do momento presente, mas no real do momento presente. Porque nunca é uma memória para ser lembrada, é algo que é constantemente novo, constantemente presente, assim que, mais uma vez, você deixa de lado toda pretensão a outra coisa que não o real. Especialmente se você se aproximou dele, se você o viveu, não é algo da ordem de uma experiência. O que você encontrou nunca pode ser esquecido ou desaparecer. Você pode, por causa dos hábitos, por causa do que você chama de obrigações, legais, morais, sociais ou o que quer que seja, que você sente que não está mais lá, mas logo você vai entender se não está, não tem escolha. Existe a verdadeira liberdade, existe a verdadeira alegria, para entender que você não tem escolha a não ser a alegria. Então é claro que o ego que ouve isso fica muito zangado, e tudo bem. Quanto mais você aquecer seu ego, mais você estará em negação, mais raiva você consumirá toda essa última escória de seu caráter. Você tem que ficar com raiva, você tem que se rebelar. Pelo quê? Não tornando-se um guerreiro da luz, mas tornando-se em algum lugar um guerreiro do silêncio, isto é, do acolhimento e da aceitação. Você não pode fazer mais nada para ser o que você é, ou seja, esta pura beatitude de Shantinilaya ou absoluto. Novamente, estes são dois lados da mesma moeda. Elisa.
Acordei quando estava descansando, e quando abri os olhos não consegui ver nada, era como um círculo preto no meio que aos poucos foi se iluminando. Quem gradualmente conseguiu o quê? Elisa. O que aos poucos foi clareando minha visão e pude ver depois. Meu corpo está se desintegrando. Mas é claro que seu corpo está explodindo, se desintegrando, não há motivo para o sonho continuar. Eu lhe disse, os eventos sociais da Terra, da humanidade, como os eventos geofísicos da Terra e os eventos cósmicos estão lá. Não sei como te repetir, claro que vai se desintegrar, é uma farsa cósmica. É disso que você precisa, ter lucidez. O que mais você quer? Voltar ao personagem, voltar ao sonho. Não, é impossível, não haverá possibilidade de sonhar. Você só pode acordar para o que você é, o que você pensa. É o fim de todas as ilusões inúteis, é o fim, como eu disse, de todas as obrigações, sejam elas quais forem. Depende de você, mas você terá que ver, se ainda não viu, que o que estou lhe dizendo é estritamente verdade. Não estou lhe contando mentiras, não sou como antes, a cenoura e a vara, não há mais necessidade disso, porque você está aí, simplesmente. Você está no ponto crucial do evento, você está no horizonte do evento, você está no momento em que a eternidade e a verdade se revelam inteiramente e põem fim aos sonhos. E seu corpo é um sonho, e sua mente é um sonho, e sua pessoa é um sonho. Só há espaço para o real, não para o seu personagem, nem para a sociedade, nem para um mundo, e isso está acontecendo, repito, neste exato momento. Elisa, estou lendo um testemunho para você, uma irmã. Meu filho de 13 anos está em um centro de acolhimento porque às vezes é muito violento. Este cenário que escrevi permite que você esteja no estado natural e em paz. Neste caso ou em qualquer outro, que importância tem, real e concretamente, quando você descobre o que você é, quando você descobre o estado natural e o real? Nenhum. E este testemunho confirma isso. E você terá mais e mais. Então você verá ao seu redor irmãos e irmãs que estão lutando contra moinhos de vento, eles mantêm suas obrigações, eles mantêm seus deveres, eles mantêm suas responsabilidades, mas as obrigações, os deveres e as responsabilidades vêm do sonho, não é real, e sua vida lhe mostrará isso. Se você está no real como eu disse, nada no sonho pode afetá-lo mais. Você não tenta fugir do sonho porque sabe que não pode estar em nenhum outro lugar. Mas muda tudo dentro de você, você é livre, a leveza está aí, você se lembra porque vive isso, quem você é. E você sabe que não importa o quão difícil seja a cena do teatro, é apenas uma ilusão passada e é uma grande paz que se manifesta. Então, seja qual for o problema, e mesmo se você estiver morrendo, e mesmo se estiver em uma situação, em qualquer nível, seja dramática, o drama também se torna uma grande risada cósmica. Se você for sério, se for sério demais, o drama lhe parecerá um evento traumático em sua vida. Ao passo que se você viver o real, perceberá que tudo está em seu lugar e que esse drama foi apenas a maneira de te acordar. Mas para isso é preciso entrar em silêncio. Elisa, aqui eu tenho um testemunho e uma pergunta. Uma irmã que esteve conosco ao vivo dá um testemunho. E depois, uma resposta de outra irmã, a quem você já havia respondido antes. A primeira diz: basta manter-se no imediatismo, não há nada antes, nada depois do que se vive no momento, que alívio. Eu te agradeço por este testemunho, você terá cada vez mais, e também terá cada vez mais irmãos e irmãs que não entendem nada. E a segunda responde que você disse a ela que ela estava na personagem antes, e agora ela diz: você acabou de me dizer que eu acredito que sou minha personagem. Sim, minha mente acredita. Como posso superar essa crença?
Posso apenas repetir, mas pode ser repetido. Não é mais a mente que gira em sua pequena bicicleta, é a consciência que gira em sua pequena bicicleta ou sua grande bicicleta. Não há técnica, não há como, é o que se vê. Pare de pedir uma solução quando você é a solução. A solução não é uma técnica de respiração ou não sei o que, ou cristal, pedrinhas, ou qualquer coisa. A solução é ser você mesmo. Basta ver o personagem sem querer atuar nele. Desde que você queira atuar no sonho, o sonho explodirá na sua cara. Apenas observe e não pergunte. É simples o que estou dizendo, não é? Mas a mente e a consciência não podem entendê-lo. Temos aqui a ilustração perfeita. Elisa. Um irmão disse. Eu participei da reunião e houve uma desistência em mim, um tombo. Eu me encontro mais facilmente no coração, no silêncio. O mesmo efeito ouvindo canalização de Oma. Agradeço a este irmão por se expressar. É exatamente assim. E você terá cada vez mais testemunhos como esses, mas terá cada vez mais irmãos e irmãs, infelizmente ou felizmente, que falarão com você sobre como posso fazer isso. Eles ainda não entenderam, ainda estão procurando uma solução. Você não pode procurar uma solução porque você é a solução. Olá, tem alguém no telefone? Você entende isso ou não? Bem, não, desde que você não tenha entendido isso. Bem, você se vira, não está girando em uma pequena bicicleta ali, é a consciência que está completamente na ilusão total de se sentir real. Mas tudo bem porque quanto mais você vai se aquecendo dizendo em algum momento, você vai rir de si mesmo, e aí o estado natural estará lá. Era isso que eu queria através de seus depoimentos, suas perguntas. É muito claro, não é? É muito claro para quem vive, é muito claro para quem entendeu e é confuso para quem ainda não entendeu. Você procura o que não pode ser procurado. Repito, nunca mais haverá um como. Quando você diz, como posso, você não entendeu nada e não vive isso, porque o obstáculo é quem diz como, ou seja, a pessoa. Simplesmente veja isso, simplesmente aceite isso, e você estará livre para acreditar que é esse personagem ou essa mente ou essa agitação. Há uma má identificação. Você ainda não entendeu que você não é o que pergunta como você é anterior a isso e por isso, não estou rindo das perguntas. Pelo contrário e peço, mas cada vez, é uma lição para todos. Olha, você tem de um lado os testemunhos de quem viveu esse evento particular e do outro aqueles que se perguntam como, mas eles te dão a resposta. Esteja presente aqui e agora no momento. Não pergunte nada, não espere nada, busque nada. Porque quando você pergunta, quando você espera, quando você procura, você coloca uma distância entre o real e seu personagem que você pensa que é isso que você tem que ver, é fundamental. Eu disse e repito, há uma urgência vital, porque se você ainda pergunta como, não estou falando comigo mesmo, pois isso nos é útil na troca, no que estou transmitindo a você, no que você transmite. Mas se na sua vida você se comportar assim, realmente vai sofrer muito. Eu disse, amor ou sofrimento. Mas você não pode procurar o amor, isso é o que você já é, todo o resto é mentira. Você é a perfeição, não esse personagem, é claro, mas o que você é. Veja claramente que você ainda se considera em algum lugar, quando faz esse tipo de pergunta, como pessoa. E você vai me responder. Exatamente, eu sou uma pessoa, eu quero sair da minha pessoa e eu vou te responder, você não entendeu nada, você não entendeu nada das minhas palavras, você ainda está no personagem que quer entender. É o personagem que quer entender, não o que você não tem nada para entender, tem que ser redescoberto, e está em silêncio. Eu não posso te dizer melhor. Você percebe isso? Elisa.
Então eu tenho um depoimento, uma pergunta. Eu vivo o real, minha esposa e meus filhos não, e depois vemos que ele diz. Como ajudá-los? Que sonhem os sonhadores, sempre foi dito, não se pode mudar nada no que está escrito, a não ser que você só precisa, não fazer uma ressonância ágape, mas simplesmente olhar com esse olhar de quem vive o real, de quem não vive isso, olhe nos olhos dele, você não precisa falar. Às vezes tem palavras que vão sair, que vão abalar o outro. Se você está no estado natural, você não vai se perguntar se o outro vai sofrer ou não, porque qualquer que seja o sofrimento que ele sinta por suas palavras ou seu olhar e principalmente em um casal, você o sacudirá em suas ilusões. O grande silêncio, às vezes palavras que saem espontaneamente, que nunca são violentas, mesmo que o outro perceba assim, mas que estão certas. Olhe nos olhos dele, porque o fogo do seu coração não precisa mais se traduzir em ressonâncias ágape, mesmo que aconteça, acontece através do fogo do real que está em seus olhos. É muito claro perceber se um irmão ou uma irmã hoje está no real ou no sonho. É muito mais do que o brilho do olhar ou o frescor do olhar, porque é um olhar de lucidez. Apenas olhe para seu marido, esposa ou quem quer que seja, em silêncio, a menos que as palavras saiam. Claro que em alguns casos ocorrerá uma ressonância ágape, mas prefira o silêncio, prefira ficar calado, porque a inteligência da luz, através do seu olhar e do silêncio, agirá. Você não tem melhor maneira, e nenhuma outra maneira, do que ajudar o sonhador. Que sonhem os sonhadores, mas o simples fato de olhá-lo com o olhar lúcido de quem vive o real, sem nada esperar, basta para consumir as próprias ilusões. Goste você ou não, é a inteligência da luz que atua, não é a ressonância espacial interdimensional do ágape, é o efeito direto do que chamei de tempo zero desde o início de meu discurso hoje, e quando insisti sobre a diferença entre um evento privado em um pequeno grupo e um evento onde você tem centenas ou milhares. E isso é essencial agora, porque você pode fazer sozinho, porque você pode fazer com seu banqueiro, com seu chefe, com seu filho, assista em silêncio, sem esperar nada, sem querer emitir nada, apenas assista-o. Também, e já foi dito, absorva-o, está em você. E a outra, finalmente te manda de volta, mesmo que você esteja no real. Se você tem um irmão, uma irmã, um marido que vem te citar, não responda, seja você mesmo, seja o que é anterior à forma, e o que é anterior à forma não passa pelos chakras nem pelo fogo do coração, passa pela autenticidade do teu silêncio e pela autenticidade do teu olhar silencioso. Se as palavras tiverem que sair, elas sairão, mas não serão mais suas palavras, serão as palavras da palavra vindas diretamente do silêncio e estarão certas, sejam quais forem essas palavras, e você fará a diferença perfeitamente, para quem vive o real, entre as palavras que vêm da mente e as palavras que vêm do grande silêncio. É imparável para você que vive isso. E quando você entende isso, quando você entende o poder do que é emitido ao olhar, é mais do que receber uma imagem na retina, é mais do que uma emissão de energia ou vibração, é a transmissão direta do grande silêncio e o real. Estou lhes dando aqui uma chave essencial e que muitos de vocês já descobriram por si mesmos. Quando vocês olham para algo, se olham para uma flor, se olham para um pássaro, se deixam absorver, ou se absorvem, o pássaro ou a flor, dá no mesmo. E quando é um irmão sonhando é a mesma coisa, você vai literalmente absorver o sonho dele, você vai literalmente explodir sua personalidade ridícula sem querer fazer nada, apenas sendo você mesmo e abrindo os olhos, porque então não é algo que você está olhando, é clareza e clareza saindo de seus olhos, onde não há julgamento, nenhuma culpa, mas simplesmente o fogo da correção e o fogo do que é verdadeiro, ou seja, o real. Elisa. Juliette.
Desde que o curso, presença e ausência se instalam no silêncio sem vaguear, o óbvio convida-se a dançar. Obrigado. Eu acredito, e agradeço a você, Juliette, por seu testemunho, mas como você pôde ver pelos outros, você pôde ver claramente que não estamos lhe contando mentiras. Você já teve, creio, quase 10 testemunhos de irmãos e irmãs que estavam lá, e que ainda estão lá hoje. Eles não estão lá apenas para me ouvir, eles estão lá também, é claro, e eles sabiam disso antes de vir, para suportar testemunhar o que eles estão passando. Então, quando você perceber que tem inúmeros irmãos e irmãs ao seu redor que estão passando por isso, não estou falando apenas daqueles que estavam ao vivo, mas espontaneamente, você se sentirá realmente ridículo, e mais raiva, e eu vou te dizer que tudo bem, porque a raiva explode o personagem, explode seus sonhos, explode seu desejo de se encontrar ou de se perguntar como fazê-lo. Repito, não há nada a fazer, há apenas estar aqui e agora, com autenticidade. E se você não está vivendo isso, então, bem, isso significa que você não está aqui e agora, está em outro lugar. Aceite também isso, não estou te condenando e não estou te julgando, estou te esclarecendo sobre você mesmo, sobre seu comportamento, sobre suas andanças, sobre as coisas que são fundamentais e as que são fúteis. Seu caráter é fútil, apareceu, um dia desaparecerá, sua alma é fútil, não é imortal. Veja, isso é o que importa aprender, entender até intelectualmente. Não há como. O como é um obstáculo para o real. O como foi muito importante para o vibracional, para o corpo de luz, para a abertura do portas, as estrelas dos chakras, os novos corpos, viver a onda da vida, a sagrada lemniscata, a coroa da ascensão, o antakarana, o cordão que te liga a Maria, Etuk, vivê-lo, já não tem qualquer tipo de importância. É precisamente porque você viveu isso, que você reconstruiu o corpo da eternidade, que mesmo o corpo da eternidade não representa nada. Só o silêncio é o real, porque nos aproxima do informe e sobretudo do inconsciente, ou seja, do estado anterior ao nascimento da consciência, o que a consciência poderia chamar de nada, de vazio, mas o nada e o vazio contêm tudo, tudo sonhos. É isso que você tem que realizar, é isso que você tem que viver, e mais uma vez não há como. Você percebe, o real, como dizem os irmãos e irmãs que testemunham, é tão óbvio, é auto-evidente, é precisamente quando todos os comos e todos os porquês desaparecem que você está livre, não antes. Elisa. Eric diz. Depois da consumação da alma, nós entramos novamente na verdade, então voltamos a entrar em outro corpo, em uma linha do tempo onde só existe a verdade. Sim, essa é uma pergunta que eu entendo. A verdade é sem corpo e sem consciência. Não imagine substituir um corpo por outro corpo. O corpo da eternidade foi encontrado muitos anos atrás, quando o núcleo cristalino da Terra foi liberado, e o corpo da eternidade que estava trancado no Sol. O corpo da eternidade é um meio que permite restaurar o juramento e a promessa, ou seja, a memória que você é. Fazer uma pergunta para dizer a si mesmo que você vai estar em um novo corpo já o afasta do real. Não há mais corpos da eternidade do que corpos físicos, corpos sutis, mundos. Não há mais consciência do que dimensão. O real é sem ninguém. O real não tem mundo. O real é um momento presente, e isso é tudo. Elisa. Não haverá mais formas, apenas um grande todo. Mas nunca houve formas. Isto é um sonho. Você não entende que o que não tem começo não pode ter fim. Alfa combina com ômega na ilusão do tempo. Não há mais tempo do que espaço. Não há mais corpo físico, nem corpo sutil, nem corpo de eternidade. Não há dimensões. Tudo isso foi apenas um sonho. Porque projetar outro corpo ou outro mundo mostra que o real simplesmente não é vivido, mais uma vez.
E, novamente, isso não é uma crítica ou um julgamento, é uma declaração de fato. Ouça o testemunho de seus irmãos e irmãs que vivem o real. Eles estão falando sobre corpos. Eles estão falando sobre arcanjos. Eles estão falando sobre o amanhã. Falam de chakras, mesmo que vivam chakras. Não, quando você vive o real, você só pode falar do real, ou seja, do grande silêncio, desse vazio, ou seja, dessa plenitude, desse vazio pleno, por assim dizer. Todo o resto se afasta. Não suponha nada. Mais uma vez, não há como e, sobretudo, não há porquê. A criação apareceu, ela desaparecerá. É parte do sonho, não obedece a nenhuma lógica, não obedece a nenhum karma. A vida apareceu espontaneamente, ela se resolverá na vida, mas não na sua vida. Isso é tudo. Aceite que é simples e você não precisa descobrir nada. Acima de tudo, aceite que você não pode entender. Você só pode viver isso. Foi dito e repetido. A compreensão vem da experiência e absolutamente não de qualquer compreensão intelectual ou vibracional. Isso é um tubo completo. Uma fala com Elisa. Eu gosto dessa palavra cachimbo. Uso muito. O flautista é o flautista que nos leva a despertar essas forças luciferianas para nos contar histórias ao som da flauta de Pan, por exemplo, que nada mais é do que o diabo. Elisa. O fato de seu corpo físico parecer tão pesado, é por causa do calor ou é por causa das mudanças? Isto é obviamente devido às mudanças. Alguns de vocês podem perceber uma espécie de explosão, de deslocamento, de pensamentos, de lógica, de tudo que costumava ser seus hábitos. Para outros, será simplesmente, efetivamente, um peso do corpo, que foi explicado. Estes são os preparativos para a êxtase. Estes são os preparativos para o tempo zero. São os preparativos para a revelação do real na totalidade do sonho, e na totalidade das consciências desta terra, mas também do que chamamos de extraterrestres. Eles são apenas nós mesmos. Quando lhe dizemos que não há ninguém, é exatamente isso. E que o corpo se sente pesado, claro que pode estar relacionado ao clima, porque você pode ver que o clima, onde quer que você esteja no mundo, não está como de costume. É uma reviravolta. Além disso, o que significa a agitação? A bola que se derrama. Qual é a bola que se derrama? Sua cabeça primeiro, suas energias, a reversão como o arcanjo Uriel havia evocado, o arcanjo da reversão, mas também a terra. Bola derramada, a bola que se derrama. O que o Polo Norte está fazendo agora? Ele perde o norte. Durante os deslocamentos dos polos magnéticos que precedem o deslocamento dos polos físicos, há uma passagem de um polo norte para um polo sul, para dois polos norte e dois polos sul. Tudo foi feito lá na Terra hoje em dia, desde 26 de julho, você vê, menos de uma semana. Não é um cachimbo, são os elementos do sonho que são reais. Você está sendo despejado em bole, em todos os níveis. Isso é realmente o que está acontecendo. Enquanto você sente que está perdendo seu corpo, perdendo sua mente, perdendo qualquer coisa, isso é normal, você tem que perder tudo e não apenas metaforicamente ou simbolicamente, agora, antes de se encontrar novamente. E é isso que os acontecimentos do sonho coletivo trazem, por meio de convulsões, de choque coletivo. O sonho coletivo torna-se o pesadelo total e absoluto, revelando o mito da criação, a ilusão da criação, a ilusão da forma, a ilusão de qualquer corpo, planetário ou de luz. A ilusão é a mentira da consciência. Nenhuma consciência é verdadeira, o real não tem consciência, é por isso que muitas vezes foi dito, seja por Nisargadatta quando ele estava encarnado ou outros, que você só pode ignorar o estado natural.
Por outro lado, uma vez que a anomalia foi removida, torna-se muito fácil ver, ao mesmo tempo de onde você vem, a ausência de consciência, a ausência de forma, de corpo, estar à beira do céu branco e o absoluto, e ver os dois lados da mesma moeda. Esse é o juramento e a promessa, é isso que te devolve a certeza de quem você é, além do ser e além do não ser. Então é algo extraordinário, pois mesmo aqueles que viveram o absoluto, que o viveram e são poucos até os anos 80, todos disseram a mesma coisa, sem exceção. Mas é para viver, não é para entender, e se você vive, você entende. E até que você viva isso, você não pode entendê-lo, você só pode imaginar coisas ou fantasiar coisas, isso é tudo. Você tem outras coisas que estão escritas ou na sala. Elisa. Testemunho de uma irmã. Recentemente, vi o fogo do silêncio em meus olhos. Eu olho meus entes queridos nos olhos, em silêncio, às vezes com palavras do coração. Sim, ela os abala e os abre para a verdade. Muito obrigado. Claro que o que eu disse hoje, vocês já são alguns, até muitos, para vivê-lo. Cada vez mais vocês vão notar essa história de fogo nos olhos, de um olhar de lucidez, de continuar o sonho do outro em silêncio. Além disso, você já deve ter notado, você não faz nada, você não diz nada, você olha para o seu marido ou para o seu filho, ele começa a explodir de raiva ou a fugir de você, porque ele não suporta, e mesmo assim você não disse nada, mas o simples fato de olhar para você faz com que ele sinta esse desconforto. Então não se preocupe se ao seu redor, quando você olhar para alguém, ele vai ficar com raiva, mesmo que você não tenha dito ou feito nada, porque ele está abalado e você realmente o abala, você o abala em suas certezas de caráter. Você o sacode em suas crenças, você até o sacode em sua experiência. É isso, não é mais o fogo do coração, não é mais o fogo da alma, é o fogo do Paráclito, é o espírito da verdade, é o espírito da liberdade inovada, que passa pelos seus olhos e pelo grande silêncio. Deixe os sonhadores sonharem, mas observe-os sonhar. Vai torná-los bastante engraçados, se assim posso dizer, e você verá isso cada vez mais claramente. Você não pode mudar os sonhadores e o que foi escrito, mas pode aumentar a luz simplesmente olhando para eles, sem julgamento, é claro, e sem querer mudar nada. E o que nossa irmã disse, muitos de vocês certamente já perceberam. Elisa. Então. Um irmão. Olá, Oma. Desde o anúncio do fim deste sonho, este ano, sinto-me aliviado por não continuar neste pesadelo. Descubro que cada vez que estou imóvel, tenho formigas nos braços e nas pernas. Você quer responder ou devo continuar? Mas acredito que já foi dito na semana passada em público que os fenômenos elétricos, de formigamento e outros que ocorrem quando você ainda está com seu corpo, são parte do processo de estabelecimento do real, se assim posso dizer. Então, confirmo que esses fenômenos podem ser estritamente normais para quem os vivencia. Claro que nem todos passam por isso. Elisa. Uma irmã. Fico feliz em saber que não preciso entender nada, então quando estou no real, estou. Quando me levanto de manhã para ir trabalhar, o que vejo? Quem sou eu? Muito obrigado, Oma. Obrigado pelo depoimento, não tenho mais nada a acrescentar aí. Elisa. E então, um irmão disse. Bernard de Montreal estava falando sobre a sexta e sétima corrida. Estamos lá agora. Já falei sobre isso inúmeras vezes também, mas é claro que você não pode acompanhar tudo e saber tudo o que foi dito. Bernard de Montreal nunca teve acesso ao real. Isso quer dizer que não há evolução nem involução, pois naquela época seu ensinamento era para desvencilhar você das crenças espirituais e principalmente do astral. Missão cumprida.
Da mesma forma, quando eu estava encarnado, suspeitava que havia algo por trás do Sol, mas nunca experimentei, é claro. Sem isso, eu nunca teria conseguido manter a fraternidade branca universal, nunca teria aceitado ser chamado de mestre, porque não podíamos vivê-la naquela época, porque correspondia ao que estava escrito. Isso não é um erro de nossa parte ou uma falsidade de nossa parte. É porque foi assim. Pare com os ensinamentos de ninguém. Perceba que quando você fala sobre a sexta raça ou a sétima raça raiz, você está apenas traduzindo o que leu, não o que está vivenciando. Se você vive isso, não há mais quinta raça, sexta raça, arcontes, arcanjos, demônios, deuses. Não há ninguém. Você ainda tem que vivê-lo. Então, chamo sua atenção, eu já disse isso semana passada. Assim que você se questiona sobre o que leu, mesmo que seja há 20 anos, significa que você não está vivendo o real. É simples assim. Quem vive o real não precisa perguntar, mais uma vez, aos chakras, às raças raiz, nem a nada da história. Quando você está no real, não há história que se mantenha. Não há nenhum escrito que você tenha lido que se mantenha. Não há conhecimento externo, um amigo, um médium, que lhe dirá que você foi isso ou aquilo. Ainda é um álibi. É outra mentira, uma grande mentira que você conta a si mesmo. E, finalmente, quando você viver o real, então, nesse momento, você entenderá o que é quando eu digo que você está em orgulho espiritual. Você está na ilusão luciferiana. A energia, a forma, pertence a Lúcifer, não pertence ao real. O real é sem mundo, sem dimensão, sem raça raiz, sem energia, sem corpo, sem chakra, sem sol, sem planeta, sem nada. Não há ninguém, nunca houve alguém. Tudo que se manifesta pertence ao sonho, a algo que passa e que não é verdade. Você ainda tem que vivê-lo para compreendê-lo. Mas você não pode aceitar isso, você não pode acreditar. Além disso, não estou pedindo para você acreditar, mas para supor que pode ser real. Cala-te, cala-te, permanece no fundo do coração em silêncio, no acolhimento do inaceitável. Bem-vindo que está lá, isto é, você mesmo, e nada mais. E todo o resto desaparecerá, suas crenças, suas perguntas sobre Bernardo de Montreal, ou sobre o que eu possa ter dito quando estava encarnado. Você não terá mais referência a nada, você estará claramente no momento presente. No momento presente não há conhecimento, você sabe que é ignorante. Todo conhecimento é vão, toda experiência é vã diante da realidade. Ninguém quer falar. Acho que ainda temos um tempinho, não, Elisa? Eu tenho uma anedota. Então uma anedota, isso é legal também, eu amo anedotas. Elisa, tem uma pessoa que estava no grupo que me escreve que não pode ver o vídeo de novo porque não quer a tecnologia, isso se eu não tiver outro jeito. Eu me ofereci para ir até a casa para ver os vídeos diretamente. Porque queremos ver o vídeo, mas não queremos a tecnologia. E então, o que fazer? Eu também não quero a tecnologia, posso jogar no lixo, meu microfone e tudo, mas aí não tenho a informação nem o vídeo, nem o. Temos que sonhar esse pesadelo. Então, às vezes, queremos fugir, mas há consequências de já estar lá. Você entende o que estou tentando dizer? Não sei se estou me expressando muito bem. O evento online passou pela tecnologia, me parece. Bem, sim. Então, ou você faz o silêncio final, desliga todas as suas redes sociais, se acende com velas, mora no seu canto e será perfeitamente feliz. Mas se você ainda está um pouco no sonho, comunicar e trocar é muito mais eficaz por meio da tecnologia. Demonstramos isso durante esses 4 dias de evento online, me parece, expliquei.
Agora sim, é um problema, eu acredito, como se diz, de replay, mas você tem que fazer, como você quer fazer. Ou então você vai assistir ao filme novamente. Mas relembro que o mais importante, e digo isso para todos aqueles que não estiveram presentes, não está no que eu disse, ou um ou outro disse, mas é a capacidade de estar presente a vocês mesmos e em um momento presente e tê-lo vivido. Claro que você pode vê-lo novamente, mas isso requer tecnologia. Ou então, sozinho como um adulto, você se coloca em silêncio, na recepção do que é, sem perguntar nada e aí, efetivamente, você não precisa de um replay, porque finalmente e definitivamente, você viu bem para aqueles que estiveram lá durante esses 4 dias, que muito pouco foi mencionado sobre coisas que seriam supostamente secretas e que o público não teria que saber. Sem chance. Foi uma experiência do momento presente e uma experiência do momento presente. Como expliquei, não foi possível através de milhares de consciências que estavam conectadas quando falo como hoje. Porque vai longe demais em todas as direções. E quando vai longe demais em todas as direções, mesmo nas perguntas que faço, você não está disponível para o momento presente. Enquanto, quando você estava no evento privado, em um pequeno grupo, em comunhão uns com os outros, então tudo é possível, e principalmente o momento presente. Foi o que vivemos mais uma vez, e agradeço a todos aqueles que se inscreveram para este evento. Os outros, bem, talvez haja outros, talvez você não precise deles. Como posso saber? Mas você teve depoimentos em público hoje, e na próxima semana também teremos outras transmissões públicas ao vivo, onde talvez seremos mais uns aos outros ainda mais incisivos para cortar seu sonho, suas ilusões em confete, suas crenças, em qualquer coisa. Você não tem nada em que acreditar, você só tem que viver. E a melhor maneira de viver é ser, como eu disse na vida de JLA. E se a vida lhe pedir que ponha fim à sua vida, em qualquer área, você não poderá se opor, porque o fato de encontrar, de viver o estado natural sem restrições, se tornará cada vez mais importante em relação a tudo senão. E isso, você vai vivê-lo, eu disse, é uma certeza se já não estiver feito. Você já está vivendo muito isso. Tudo que é supérfluo será tirado de você, quer você goste ou não. Tudo que atrapalha o real derreterá como neve ao sol. Se você acredita em seu personagem, ele vai explodir. Se você acredita na história, a história vai explodir na sua cara. Se você acredita em uma nova terra, logo verá que não existe terra. É tudo real. E é parte do roteiro, é parte do que foi escrito. Estamos dizendo isso há muitos anos. A única maneira de sair do sonho e ver que é um sonho, é experimentar um pesadelo aterrorizante. Você não tem outra escolha. Você não tem escolha de nada, e nós não temos escolha de nada. E que ao vivê-lo, você entende que sempre esteve lá e que você não pôde fazer de outra forma. E além disso, a partir do momento em que você vive isso, você realmente não quer que seja de outra forma, porque é uma bênção, é uma beatitude, esse estado natural. Então, o que você está esperando se eu puder dizer? Se você está esperando pelo Messias, pode esperar muito tempo. Elisa, não tenho perguntas. Então, se não houver perguntas, há algo a dizer na sala porque estamos nos aproximando lentamente do cronograma. Irmão, obrigado. O resumo muito curto em 4 frases, se podemos resumir o que foi vivenciado, eu me reconheço, me acolho da fusão absoluta no real. Sim, lembre-se dessas palavras. É simples, é tão simples. Eu diria que é como o nariz no meio do rosto. Você está tão acostumado que não vê mais, exceto quando você aperta os olhos. Você entende?
É o mesmo para o estado real, o estado natural. Então, é claro, chamava-se a junção do ser e do não ser, a consciência, o Parabrahman, cheio de palavras, mas porque tinha que ser abordado de uma forma ou de outra. Mas quando você vive isso, tudo fica realmente claro. Não há mais como, não há mais porquê, há o que está lá, aqui e agora, e nada mais. O arcanjo Anael, bem no início das bodas celestiais, já havia lhe dado a chave, e que nunca. Quantos anos foram necessários para fazê-lo entender? O que são 12 anos em relação à eternidade? Nada mesmo. Eram muitos atores, fossem eles os anciãos, as estrelas, os espectadores, os transcritores, os tradutores, em todas as línguas. Só obedecíamos uns aos outros o que estava escrito. E não é nosso escriba internacional, Lois, creio, que vai nos contradizer. Todos vocês sabem quando são transcritores, tradutores, editores, o que for, que pertencem, porque nós os ajudamos. Você já está cheio de jogo por muitos anos a partir do momento em que o conhece. Para alguns, sou eu, para outros, é Bidin, para outros ainda, é Aba, ou ainda outras entidades, se você pode dizer assim, que te dão alguma coisa. Eles simplesmente colocam você no momento presente como fizemos durante o evento privado, mas talvez mais próximos, mais íntimos, mais convincentes também. E depoimentos que você teve. Repito e termino com estas palavras, se você não tiver outras perguntas. Tudo é uma flauta, você tocou uma flauta, você tocou uma flauta. É hora de ver que não há cano. Existe apenas o grande silêncio. E eu agradeço, a menos que haja outras coisas a dizer, e fiquei extremamente feliz em encontrá-lo no final em algum lugar deste evento privado. Na próxima semana será um evento totalmente público, e vocês verão que há outras coisas, dependendo de como o cenário da Terra e do cosmos se desenrolar, que serão dadas a vocês. Lembre-se também do elemento novo, porque eu nunca tinha chamado sua atenção para isso até agora, é o poder do silêncio e de olhar para o sonho do outro. Isso também é novo. Apareceu gradualmente e se fortalecerá enormemente nos próximos dias. Vocês verão isso em suas famílias, vocês verão, como eu disse, com seu banqueiro, com seu pior inimigo. Não se preocupe com reações, apenas seja você mesmo. Se você sente esse tipo de fogo saindo do seu olhar, você sabe o que está acontecendo aqui, no nível do coração. Você experimentou isso para muitos que estavam lá durante o evento, mas também talvez muito antes, espontaneamente, sozinho. Aceite que existe apenas você, aceite que não há outras possibilidades além do que existe agora e você está livre. Isso é tudo, nada mais nada menos. Permitam-me, em primeiro lugar, transmitir-lhe todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e só posso dizer-lhe boa realidade do que você também lhe digo, claro, vejo você em breve, ou seja, nos vemos em alguns dias. Elisa. Bem, eu agradeço a todos vocês, e nos vemos na próxima semana. Lá, portanto, será traduzido simultaneamente para o espanhol. Por uma semana haverá trabalho para mim. Sim. E assim haverá menos coisas que serão ditas porque teremos que esperar pelas traduções. Mas haverá pequenas novidades, você verá. Então, como podemos dizer isso em espanhol? Hasta luego, hasta manana, não sei. Elisa. Pronto. Hasta pronto, até breve. Até breve. Adeus. Áudio original. apoteose.live/blog/2022-0802 ou M. Ivanov, 2, Out, 2022. Transcrição do áudio. Equipe Agape Tradução. Edmundo Dantes Pacheco. Últimas leituras filhosda-luz.blogspot.com/2022-06 com Raul Mikhael Ivanov, 24 de junho de .html